Uma notícia aqui que acaba de chegar: o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reúne com representantes de redes sociais para a discussão de medidas de combate à fake news. O ministro Alexandre tem feito encontros desse tipo desde o ano passado, quando assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Foram chamados para a reunião de hoje representantes de redes sociais, como por exemplo Facebook, Instagram, WhatsApp e também Telegram. Vale lembrar que no ano passado diversos perfis foram retirados do ar e alguns até se encontram nesta mesma situação. É um gesto aí do ministro Alexandre de Moraes de uma possível reaproximação com essas redes? Como é que vocês veem? Ou uma atuação conjunta ou, enfim, algum tipo de plano novo? O TSE tem tentado cooperação com as plataformas desde antes da eleição, né? Não é a primeira vez que o TSE vai se reunir com as plataformas. Não sei exatamente qual é o tipo de questão que eles vão tratar. Às vezes é sobre como operacionalizar com mais velocidade as decisões, enfim, mas uma coisa que eu acho importante situar é que o debate sobre qualquer eventual regulamentação precisa se dar no Congresso Nacional e não através dos ministros do STF. Esse é um bom ponto. Como é que você vê isso, Marina? Porque há uma discussão muito centralizada no ministro Alexandre de Moraes, né? Porque eu acho que as decisões que acabaram sendo tomadas nas últimas eleições vieram, né, diretamente ali do TSE, mas é exatamente isso, a gente estava num ano eleitoral, né? Agora, cessado isso, não deveria ser a competência deles, né, legislar, definir regras em relação a isso. Então, ainda mais nisso. Agora a gente vai ter 2 anos até as próximas eleições. Então, acho que isso aí deveria acontecer, sem dúvida nenhuma, no Congresso Nacional. Então, não sei qual que é o teor, né? Se for apenas técnico, faz todo sentido. Mas, se não, essa é uma lei que deve ser feita. Assim como está sendo discutido no resto do mundo, né? Bastante complexo, aliás, né? E não é isso. A gente está vendo aí... Bom, a gente tem visto, né, infelizmente, mais e mais indícios de tentativas de algum tipo de censura no país, né? Então, isso é bastante preocupante. Agora, o Congresso Nacional também deveria chamar isso para si, né? Se preocupado com tudo isso. E vamos lá, a gente teve aí muitas pessoas eleitas exatamente defendendo a liberdade de expressão, né? Preocupadas com esses rumos que estavam sendo tomados, dizendo que não deveria ser uma competência, inclusive, do Poder Judiciário. Então, o Congresso também deveria puxar para si essa competência. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou essa semana que pode pautar o projeto de criação de mandatos fixos para ministros do Supremo. E, pelo que eu apurei, isso não foi bem recebido pelos ministros que esperavam uma pacificação da relação entre Supremo e Congresso, mas... isso foi uma bandeira importante na eleição para o Senado Federal. Inclusive, o próprio Rodrigo Pacheco colocou como uma bandeira da candidatura dele a recuperação do protagonismo do Senado na condução de debates desse tipo e no reequilíbrio entre os poderes. Então, eu acho que a gente pode ver cenas dos próximos capítulos dessa... do modo como cada poder ocupa o seu espaço. Agora, eu acho que a Marina matou a charada também dessa história, Ale, porque a gente vê um Congresso Nacional absolutamente omisso no que se refere a essa questão. Eu não vejo senador falando a respeito disso, não vejo os presidentes das casas falando disso, eu vejo um Congresso deixando o Supremo agir o quanto ele quiser. Você acha que isso está certo? Há anos eu falo isso, que cadê o Congresso Nacional? A única coisa que eles ficam o dia inteiro fazendo, ao que parece, é discutir como gastar orçamento secreto. Então, assim, há muito tempo eu tenho dito, quando vem essa velha discussão de ter ativismo judicial no Brasil, o Supremo se mete demais em tudo, mas vem cá. Mas por que ele está se metendo? Porque não existe vácuo no poder. O vácuo deixado, em parte, pelo Ministério Público, pela PGR, e em parte deixado pelo Congresso, alguém vai acabar ocupando. Então, assim, é claro que eu gostaria que o Supremo e o TSE se metessem menos em algumas questões. Mas, para isso, o Congresso não poderia passar o dia inteiro só preocupado como é que gasta orçamento secreto ou fazendo jogo político rasteiro. Você vê que, por exemplo, você tem uma oposição bolsonarista no Congresso agora eleita,
direita, uma oposição quase terraplanista, que eles estão querendo fazer uma CPI para provar que o governo Lula que é culpado pelo 8 de janeiro. Você entendeu? Então aí como é que faz? Entendeu? Quer dizer, uma maluquice, uma teoria de Zap. Entendeu? Você tem ali 100, 200 deputados engajados, porque sabem que isso vai gerar conteúdo para o Zap, vai gerar corte para YouTube, vai botar minhoca na cabeça das pessoas, entendeu? Vai fazer uma palhaçada e um palco para poder ficar levantando essas besteiras. Entendeu? E cadê, por exemplo, o papel deles numa discussão de alto nível em relação à internet, como acontece nos Estados Unidos? O pouco que eu acho que eu entendo desse assunto, você tem oitivas, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos, onde já foi o Mark Zuckerberg do Facebook, já foi os dirigentes do Google, do Twitter, de todos, eles ficam horas respondendo perguntas de senadores, de deputados. Eu já perdi muito tempo, já perdi horas assistindo, até porque é assim que você um pouco aprende como é que essa discussão está andando, o que os congressistas americanos estão perguntando, o que esses grandes executivos estão respondendo. Aqui no Brasil, aonde que você aprende alguma coisa assistindo uma reunião no Congresso? Que você senta e fala, pô, quero entender mais de um assunto específico, vou ligar e vou assistir uma reunião do Congresso. Que é o que eles deveriam fazer, que é o nosso parlamento, de falar, que é onde essas grandes discussões deveriam estar acontecendo. Elas, infelizmente, não acontecem. Então, o TSE está se metendo numa discussão onde, talvez em outros países mais avançados, ele não estaria se metendo. É possível, mas ele está fazendo isso também porque existe um vácuo.